professor, professora, professores coordenadores e toda a equipe gestora e todos que nos ouvem e nos assistem neste momento. Espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos à nossa TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Tecnologia e Educação Especial. Eu sou Eguiar, PCNP de História, a minha companheira Graziela Cabra, de PCNP de Tecnologia, Aline Crociari, a nossa parceira de Educação Especial, e juntas nós compomos a equipe de Ciências Humanas, Tecnologia e Educação Especial. O tema para a nossa TPC de hoje é Habilidades Essenciais, o problema do iceberg. Iremos fazer esta TPC, dividiremos ela em duas partes, né? Então, hoje nós discutiremos a parte 1 e na próxima TPC nós daremos continuidade, ok? O que vamos fazer hoje? Nós iremos relembrar o percurso formativo da TPC do dia 27/4, iremos retomar o contexto sobre a necessidade do trabalho com a matriz de habilidades essenciais, iremos discutir também sobre a importância da matriz essenciais e o problema do iceberg, que nós vamos aprofundar um pouquinho no que é esse problema, né, o que é esse iceberg. Se vocês, creio que vocês já devam ter ouvido falar na escola, né, e melhor ainda, porque assim vocês podem terão condições de fazer uma discussão de maneira mais aprofundada aí entre os seus pares. Relembrar os materiais de apoio ao currículo paulista e o currículo oficial. E nós teremos também a participação da professora IPCA, Clarissa Matos de Souza, que é uma professora de Geografia da Escola João Manuel do Amaral. Então, para a gente iniciar relembrando o nosso tema, os nossos objetivos da formação do dia 27, nós discutimos sobre a diferença e a importância do plano de ensino e o plano de aula. Lembra que nós falamos a diferença de um e do outro, a importância de um, né, que principalmente aí nós temos, nós temos os dois documentos que são importantes e fundamentais. Temos o plano de ensino, que é aquele que nós colocamos todas as nossas ideias, tudo que iremos trabalhar ao longo do ano, né, incluindo aí projetos, atividades extracurriculares, tudo isso alinhado com a proposta pedagógica da escola, sempre, né, nunca perder a proposta pedagógica da escola de vista e muito menos o contexto escolar, o contexto em qual a escola e os alunos estão inseridos. E o plano de aula, que seria o plano de ensino em ação, seria a nossa ação, aquilo que eu vou fazer, esse desdobramento, né? Aquilo que eu vou fazer na prática, diante de todas as ações, todas as habilidades, todos os projetos que eu elenquei no meu plano de ensino. E depois nós demos sugestões tanto de plano de ensino quanto de plano de aula. E aí, nesse plano de aula, a Secretaria até nos trouxe, né, como sendo o nosso roteiro de trabalho. Lembram disso? Que esse plano de aula seria o nosso roteiro do que e como eu vou trabalhar com as minhas turmas, né? As estratégias que eu vou utilizar para desenvolver aquelas habilidades, as estratégias que eu vou utilizar para aquele aluno que tem mais dificuldade, que apresenta um desempenho, né, menor que os demais. Então, tudo isso nós fomos discutindo, aprofundando, exemplificando, para que vocês pudessem ter uma clareza maior da importância desses dois documentos e sempre priorizando o contexto e a proposta pedagógica da escola. E aí a nossa pergunta, né, disparadora, que já faz parte de todas as nossas formações, para vocês anotarem aí no diário de bordo. O que e por que focar nas habilidades essenciais? Por que nós devemos focar nas habilidades essenciais? Nós já discutimos habilidades essenciais em outras formações da TPC, porém hoje nós iremos trazer uma abordagem diferente, né? Um novo olhar para essas habilidades frente a esse paralelo, essa analogia que nós iremos fazer com o iceberg, tá? Então, por isso, essa pergunta. Então, vocês podem, tem 10 minutinhos para vocês discutirem com os pais por área, incluindo aí todos os professores dos componentes do Inova Educação, que é tecnologia,
projeto de vida e eletivas e também os professores de educação especial, tá? Então, ninguém pode ficar de fora, ninguém para trás. Então, vocês podem fazer essa discussão, pausar o vídeo e depois dar continuidade, ok? E aí, dando continuidade, o recorte dessa frase, o essencial é invisível aos olhos, é uma frase muito famosa do livro Pequeno Príncipe, né, do Exupéry. E o que será que esta frase vai nos dizer em relação às habilidades, né? Então, vocês podem se perguntar, mas o que tem a ver essa frase, esse iceberg, com a temática da nossa formação, que são as habilidades essenciais para que nossos alunos, né, desenvolvam para dar continuidade aos estudos. Então, nós teremos mais uma atividade. Nós iremos trabalhar as atividades hoje ao longo da nossa TPC. Então, no formulário de avaliação, vai ser apenas para vocês apontarem se vocês querem ou não comentar alguma coisa, né? E a presença, para registrar a presença. Então, não terá nenhuma atividade para vocês pesquisarem no formulário de avaliação, porque nós vamos fazer ao longo da nossa formação. Então, nós já tivemos aquela do diário de bordo, para vocês anotarem tudo direitinho lá, as impressões que vocês têm do que é se focar, né, nas habilidades essenciais. E agora essa atividade aqui, que eu acredito que vai demandar um pouco mais de tempo. Então, vamos lá. Atividade. Discuta com a área de conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas, que inclui o componente de geografia, história, sociologia e filosofia, tecnologia e educação especial. Aqui está a tecnologia, mas na verdade são os componentes do Inova, tá? Tecnologia, projeto de vida e eletiva. Todos os professores que estão neste momento fazendo a TPC, tá? No momento das ciências humanas, ok? E educação especial, todos os professores da educação especial. Então, para que vocês discutam com toda a equipe aí presente, a questão no próximo slide, presente remotamente, né? E a questão que nós temos para vocês é: professor, professora, ao ler o recorte desta frase, o essencial é invisível aos olhos, do livro Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, e ao olhar para a imagem do iceberg, é possível fazer alguma relação no contexto das habilidades essenciais a serem desenvolvidas pelos estudantes? Será que é possível fazermos alguma analogia, alguma comparação, alguma a gente intervir, a gente conseguir inferir, na verdade, né? Nem intervir, vocês conseguem fazer alguma intervenção frente a isso, inferência frente a isso, esta é a palavra, vocês conseguem inferir através desta imagem, né, do iceberg, essa frase do Exupéry, qual a relação que tem com as habilidades essenciais? Será que dá para fazer isso, né, ou não? Então, nós temos aí um tempo de 15 minutos para vocês responderem essa questão, podem pausar o vídeo, depois vocês retomam. Espero que vocês consigam fazer na escola boas reflexões, boas discussões frente a esta pergunta e esta comanda, né, de analisar tanto a frase quanto ao iceberg. Então, nós temos aqui agora uma explicação do que seria essa analogia, essa relação. Então, se vocês fizeram aí na escola, né, se vocês discutiram, vejam se o que vocês anotaram, se o que vocês discutiram tem a ver com aquilo que a secretaria propôs para que a gente pudesse refletir e pensar, né? Então, olha lá, o acúmulo de defasagem de aprendizagem pode ser representada como um iceberg. Por que será que ela pode ser representada? Eu tenho certeza que vocês fizeram boas discussões e que vocês conseguiram chegar neste ponto aqui, tá? Mas vamos dar continuidade. Por que essa relação, né? Porque apenas uma parte do problema é visível, tá? Em relação à defasagem de aprendizagem. Então, apenas uma parte do problema é visível. A maior parte das dificuldades de aprendizagem tende a permanecer escondido, como a base do iceberg que fica abaixo da superfície. Então, quer dizer, o que nós sabemos das dificuldades dos nossos alunos, ela está aqui.
É o que está aqui exposto. Mas as maiores dificuldades, as maiores defasagens, as maiores lacunas de aprendizagem, elas estão localizadas aqui embaixo, tá? Elas estão submersas, elas estão longe daquilo que a gente possa ver sem que a gente faça um diagnóstico. Então, qual que é a relação da frase? Aquilo que é essencial é invisível aos olhos, por quê? Porque ela está além daquilo que a gente possa identificar na sala de aula sem que a gente faça um diagnóstico mais preciso. Se eu não fazer um diagnóstico, se eu não investigar, se eu não oferecer atividades e situações para que realmente eu saiba o que o meu aluno já sabe, eu não vou conseguir enxergar esse iceberg aqui, toda essa parte aqui submersa, que é a parte que é mais importante, a parte que a gente mais precisa cuidar. Então, não é apenas com atividades, né, do ano e série corrente que eu vou conseguir perceber essas lacunas. Eu preciso aprofundar a minha investigação em relação aos saberes dos meus alunos, senão não vou conseguir ter essa clareza. A defasagem, olha só um exemplo. Nós iremos também aprofundar um pouquinho mais ao longo aqui da nossa formação, da nossa TPC. Agora, só para a gente fazer aqui um aquecimento em relação às discussões que vocês tiveram aí em grupo, tá? Então, dando continuidade. A defasagem do 6º ano, se não resolvida, impedirá o estudante de aprender parte das habilidades do 7º ano. Como será que é isso? Nós vamos ver daqui a pouquinho em uma imagem que vai ilustrar bem esse exemplo. Desta forma, caso a defasagem não seja sanada, ela se ampliará. Por exemplo, ao chegar no 9º ano, a defasagem de aprendizagem poderá se tornar ainda maior. E eu vou dizer assim, dizer a vocês algo que eu acredito que vocês também pensem aí, principalmente quem tem turmas do 6º ano. Essa defasagem, ela acaba vindo, infelizmente, até mesmo de anos das séries iniciais, né? Os alunos, eles carregam dificuldade também do 4º e do 5º ano, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante isso. Assim, é preciso atuar para priorizar o essencial e reduzir, assim, as lacunas de aprendizagem daquilo que é importante para que o estudante continue aprendendo. Então, a analogia aqui do essencial, aquilo que está invisível aos nossos olhos, é imprescindível que a gente faça um diagnóstico, faça uma investigação para saber de fato aquilo que o meu aluno, aquilo que o seu aluno já aprendeu, professor, para que você possa, de maneira mais assertiva, preparar os roteiros de atividades. Não que vocês não façam de maneira assertiva, que vocês não façam melhor. Com certeza faz, e muito melhor. A área de ciências humanas é uma área que trabalha muito. Vocês, a gente vê pelo compartilhamento que vocês mandam para a gente, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, o belo trabalho que vocês fazem. Então, essas orientações é para que vocês consigam ampliar ainda mais essa visão do que é o essencial, do que é importante trabalhar com os alunos, para que vocês consigam qualificar ainda mais a cada dia o trabalho de cada um de vocês. Porque nós já sabemos que vocês fazem um trabalho belíssimo, né? Cada um de vocês faz um trabalho belíssimo pensando nas dificuldades, especificidade dos alunos. E ainda mais nesse contexto que vivemos hoje, no contexto de pandemia, onde tantas outras coisas, né? Tantas outras competências aí, socioemocionais que nós temos que enfrentar, que nós temos que desenvolver, na verdade, né? Nós temos que desenvolver tantas outras competências socioemocionais que até então, né, a gente não haveria necessidade, ou a gente não sentia tanto essa necessidade mesmo de desenvolver, né, de colocar em prática. E aí, quais materiais eu preciso priorizar? Quais materiais eu preciso priorizar para que eu consiga fazer um diagnóstico mais aprofundado, para que eu consiga trabalhar de maneira mais assertiva, de maneira mais pontual com os meus alunos, né?
Então, nós temos o currículo de Ciências Humanas, que está ainda vigente na segunda e terceira série do ensino médio. Nós temos o material de apoio também da segunda e terceira série do ensino médio, que só está a imagem do segundo para ilustrar, mas também o do terceiro médio, né? Do primeiro ano, dos anos iniciais, até a primeira série do ensino médio, nós já temos o currículo paulista e todo o material de apoio, que é o currículo em ação, tanto para os professores quanto para os alunos, ok? Então, são esses documentos que a gente se baseia e que a gente precisa para fazer o planejamento dos nossos planos de aula e, consequentemente, o roteiro de atividade para os nossos alunos. E a nossa habilidade, matriz de habilidade essencial, que realmente ela está sendo essencial. Não dá para a gente planejar as nossas aulas sem ter a nossa matriz ao nosso lado, né? Desde 2020. E um pouquinho aqui para a gente relembrar, então, o que é essa matriz de habilidades essenciais, né? O que é essa matriz? Então, o que ela é? Ela é um documento que nos orienta e dá suporte para a tomada de decisão de quais atividades deverão ser selecionadas e trabalhadas com os nossos estudantes. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso, mas por que dizer aqui que ela dá esse suporte para que a gente possa tomar a decisão de quais atividades vocês devem selecionar para trabalhar, porque nela estão as habilidades de fato essenciais para que os alunos dêem continuidade aos estudos. E no nosso material de apoio tem uma gama de habilidades. Tem as habilidades contempladas para todo o bimestre. Porém, eu preciso ter esse feeling, né, de selecionar dentre essas habilidades aquelas que de fato conversam com as essenciais que estão na matriz. E também, né, e além disso, além dessa seleção, eu preciso ter o olhar também para as aulas do centro de mídias, as quais o aluno, né, os nossos alunos assistem. Ah, mas tem uns alunos que não assistem. Sim, tem uns alunos que não têm acesso, são muitos alunos, nós sabemos disso. Então, tem alunos que têm acesso através, que assistem pela TV, anotam aquilo que a professora no centro de mídias passou, leva até a escola, o coordenador tira foto, encaminha para vocês. A gente sabe de várias estratégias que vocês utilizam na escola para que vocês consigam, para que os alunos consigam conciliar, né, e consigam acompanhar essas aulas do centro de mídia e vocês fazer conciliar o material do currículo em ação e também do São Paulo Faz Escola, juntamente com as habilidades do centro de mídias. Cada uma articula de uma maneira, né? De acordo com as necessidades da escola, de acordo com aquilo que vocês têm disponível e de acordo com aquilo que está dando certo, e sempre buscando alternativas. A matriz de habilidades essenciais é o principal direcionador para as ações dos professores, para as ações de toda a equipe gestora da escola e também para nós da diretoria de ensino e, além de todo esse público aqui, que essa matriz é importante, ela também direciona o trabalho da equipe central, que é a equipe do centro de mídias, a qual faz uso dessas habilidades para formatar as aulas. Quando nós trabalhamos aquela pauta sobre os conteúdos integrados que faziam parte lá que estão presentes no repositório Centro de Mídias, lembre que a gente falou muito disso, que o próprio Centro de Mídias utiliza a matriz para preparar as aulas. Porém, não são todas as aulas referente a todas as habilidades essenciais que o Centro de Mídias consegue ministrar, né? Consegue aí trabalhar com os nossos estudantes. Porém, até mesmo por conta de logística, de espaço e tudo mais. Porém, nós, professores, você, professor, tem essa clareza, né, fazendo essa investigação, esse diagnóstico com os alunos, tem essa clareza daquilo que o Centro de Mídias não trabalhou e que vocês precisam trabalhar, e que é importante trabalhar. Além das habilidades essenciais, se você tem uma turma, nós também já conversamos disso nessas ATPCs, se você tem uma turma que elas consegue acompanhar o material que não tem essa defasagem de aprendizagem, vocês podem e devem dar continuidade
as essenciais e as demais que estão presentes no currículo em ação, tá? Podem seguir o trabalho tranquilamente. Porém, a realidade, né, a maioria das nossas escolas, a maioria dos alunos da nossa rede, a realidade é o contrário. Existe ainda a necessidade de fazer retomada, né? Existe ainda a necessidade de trabalhar com essas essenciais, porque senão vai ficar essas lacunas, vai ficar aquele iceberg que está submerso, a gente não vai saber o que é e a gente só vai levando essa dificuldade, né, dia a dia e ao longo do ano de escolaridade dos nossos alunos, o que não é bom, porque quando ele for enfrentar um mercado de trabalho ou prestar um Enem, um vestibular, ele não vai dar conta dos conhecimentos mínimos, não é? E aí aqui eu fiz um resuminho para vocês da importância, né, do trabalho com a matriz de habilidades essenciais. Na verdade, né, um resuminho do que é essa habilidade essencial. Então, o que nós já conversamos aqui, que ela vai do primeiro ano do ensino fundamental até a primeira série do ensino médio, nós já estamos trabalhando com o currículo em ação. Então, ela traz, né, essas habilidades, né, essas habilidades importantes, e ela tem também as habilidades do segundo e terceiro ano do ensino médio, e ela prioriza também, né, lógico, o foco nas habilidades que são imprescindíveis para toda a trajetória escolar. Ela é definida aí entre os anos de 2020 e 2021, né, para que a gente possa realmente dar essa continuidade. E para ela ser elaborada, foram consideradas as habilidades. Isso é muito importante a gente destacar e a gente entender que na matriz de habilidades está em voga não só as habilidades do ano corrente, mas sim dos anos anteriores também, que nós chamamos das habilidades de suporte, né? Que nós vamos ver lá na frente, já daqui a pouquinho, um exemplo prático. Então, quanto mais lacunas de aprendizagem forem ficando nos nossos alunos, mais dificuldade ele terá de aprender e desenvolver as habilidades do ano corrente. Então, foi considerada principalmente essa retomada aqui das habilidades dos anos anteriores, que a gente chama as habilidades de suporte, né? Nós estudamos isso o ano passado em TPC, mas iremos retomar novamente. Então, isso é imprescindível que vocês saibam, que vocês entendam essa consideração. Mesmo porque na matriz é possível a gente identificar, por exemplo, sexto ano, que tem habilidade lá de história, né, de geografia, que precisa retomar as do quinto antes, né? Precisa retomar antes de dar continuidade às habilidades realmente do sexto ano. Então, aqui é só então um pequeno resumo, né, do que é essa matriz de habilidades essenciais, de quais documentos elas foram tiradas, né, principalmente elas foram tiradas, obviamente, do nosso currículo paulista, e os materiais que contemplam essas habilidades, né, os materiais de apoio que contemplam essas habilidades são os elencados aqui. Lembrando que todas as habilidades da matriz de habilidades essenciais, elas são tiradas do currículo paulista. Porém, nem todas as habilidades que estão no currículo paulista estão dentro da matriz de habilidades essenciais. E por que que não estão? Não estão porque foi priorizada as habilidades essenciais para a continuidade do trabalho de 2020 e 2021. Então, tudo que está na matriz de habilidades vocês vão encontrar no currículo paulista, ok? Mas nem tudo que está no currículo paulista vocês vão encontrar na matriz por conta dessa necessidade da gente reorganizar esse tempo pedagógico, né? Por conta aí da pandemia. Então, aqui eu trouxe para vocês o link, né, para vocês acessarem aí as habilidades do ensino fundamental, do ensino médio, e aqui de todos os componentes curriculares. Então, fiquem à vontade para acessar. Eu também já enviei para vocês, nós da área de humanos, já encaminhamos para vocês há bastante tempo, né, essa matriz. Mas eu acho interessante vocês terem aí na mão os links também.
Mesmo porque às vezes a plataforma acaba ficando fora do ar, muito pesada, não abre. Então você já tem aí ela tanto em PDF que eu encaminhei na TPC passada, quanto agora também no link. E aí vem a pergunta: por que focar nas habilidades essenciais? Creio que nós já respondemos, né? Dentro desse cenário, nós temos dois contextos. Nesse cenário de por que focar as habilidades essenciais, temos dois contextos. O primeiro contexto é o que nós acabamos de dizer, né? O que eu acabei de dizer a vocês. É a suspensão das atividades, né? Por conta da pandemia. Então, nós tivemos um tempo pedagógico muito reduzido. E as defasagens, obviamente, tendem a aumentar, infelizmente. Com isso, mais do que nunca, torna-se importante priorizar as aprendizagens essenciais para que os estudantes continuem sua trajetória com muito sucesso, com muita qualidade, para que ele possa ir enfrentar o mercado de trabalho ou uma universidade pública, que é o nosso foco, né? Que é o nosso nosso objetivo, um dos nossos objetivos, que nossos alunos consigam ter acesso à universidade pública, ao mercado de trabalho, né? Então, que o nosso estudante consiga realizar o projeto de vida dele, né? Aquilo que ele tanto sonha, que ele tanto deseja, que a gente consiga ser esse apoio, esses grandes inspiradores para que ele consiga alcançar os objetivos. E aí nós temos, ainda dentro desse primeiro contexto, esse organograma, né? Creio que não há necessidade de eu ficar lendo para vocês, é só uma organização de todo o contexto anterior que nós falamos, que é o contexto da pandemia, o tempo reduzido, a necessidade de focar nas habilidades essenciais, as lacunas que acabam, infelizmente, aparecendo. Exemplificando, agora aqui, ó, exemplificando as lacunas de aprendizagem e o problema do iceberg. Vamos, então, exemplificar. Vocês já entenderam, obviamente, essa analogia, né, que a secretaria fez em relação ao iceberg, que eu achei muito assertiva em relação ao iceberg e às habilidades essenciais, mas agora nós vamos exemplificar. Exemplificar dentro do segundo contexto, tá? Dentro do segundo contexto de o porquê focar nessas habilidades essenciais. Então, no segundo contexto, nós temos o acúmulo de defasagens e aprendizagem pode ser representado como um iceberg. E por que será? Então, nós já lemos isso anteriormente, né? Por que isso? Né? Por que pode ser considerado esse acúmulo de defasagem de aprendizagem? Por que ele é comparado e representado como um iceberg? Por que dessa representação, né? Porque apenas uma parte do problema é visível, este aqui, é aquilo que eu sei do meu aluno a partir da conversa, a partir de um diálogo, a partir de uma atividade que eu passo para ele no dia a dia, mas se eu não investigar, se eu não fizer uma avaliação diagnóstica de maneira mais aprofundada, eu não vou conseguir perceber as reais defasagens de aprendizagem, as reais lacunas de aprendizagem que estão aqui, submersas, né? Então, a maior parte das dificuldades de aprendizagem, ela tende a permanecer escondida, que nós já falamos anteriormente. Citamos aqui esse exemplo, né, do sexto ano, né, que a defasagem do sexto, se não resolvida, vai acarretar em um problema maior, em um problema no sentido de dificultador para o aluno conseguir retomar, né, e ainda aprender o ano corrente. Então, por isso, da importância da gente enxergar aquilo que está submerso para que a gente consiga trabalhar e cuidar dessa defasagem. Ah, mas essa defasagem só tem por conta da pandemia? Não. As defasagens, essas lacunas de aprendizagem, elas, infelizmente, elas já existem, né, ao longo aí do tempo, ao longo dos anos. Mas eu creio que nunca tão grande como agora, né, por conta desse momento pandêmico aí que nós estamos vivendo há mais de um ano, essas lacunas elas foram se aumentando. Por isso a necessidade da gente focar tanto naquilo que de fato é essencial. E essas habilidades essenciais é aquilo que dá condições para que as ações sejam realizadas até mesmo pelo órgão central, né? Então, por isso que a gente precisa
focar nessas aprendizagens essenciais. Então, aqui tem o efeito iceberg, né, que é um exemplo mais na prática, né, que eu disse anteriormente que eu iria passar para vocês, que seria exemplificando, então, esse problema do iceberg. Então, nós temos aqui, olha só, habilidades cumulativas não aprendidas. Então, aqui, ó, nessa parte, tudo aquilo que está acumulado e que o aluno não aprendeu. Ah, porque ele não quis? Não, por N motivos. Não teve acesso, o aluno precisa de outras estratégias e outras metodologias para desenvolver tal habilidade. N fatores que cada um de vocês, professor, sabe exatamente as condições que cada aluno de vocês tem, né, frente a todo esse cenário, frente a toda essa dificuldade. Então, olha lá, pequenas defasagens nos níveis de proficiência podem mascarar um grande acúmulo de habilidades não aprendidas. Então, nós temos aqui habilidades do quinto ano não aprendidas. Olha que tanto. É um tantão, não é pouca coisa, né? Habilidades do sexto ano não aprendidas. Olha que monte, que também não aprendi. Então, já acumulou a do quinto com mais a do sexto. E ele só conseguiu aprender esta habilidade aqui do sexto. Porém, ainda tem essas lacunas, as quais nós precisamos olhar, diagnosticar, né, investigar, para que a gente possa oferecer atividades possíveis, né, atividades possíveis dos alunos resolverem, para que eles possam aí desenvolver essas habilidades prioritárias, habilidades essenciais. Então, ó, no sexto ano, o aluno já trouxe essa defasagem do quinto, tem mais essa defasagem aqui do sexto que ele não conseguiu acompanhar ainda, e somente essas aqui que foram aprendidas. Aí no sexto ano, nós temos as habilidades ainda que ele acumulou do quinto ano. Aí nós temos as habilidades do sexto ano que ainda não foi possível de ser aprendida, as habilidades do sétimo ano que já está acumulada e somente algumas que eles conseguiram aprender. Algumas delas, que está aqui até nessa linha azulzinha, como vocês podem perceber, eles aprenderam, mas talvez ainda precisa ser consolidadas. E algumas que, de fato, já conseguiu consolidar, né? Mas a nossa premissa aqui, o nosso ponto de partida, a nossa preocupação é aqui. É principalmente aqui, nesses dois níveis, né? Quinto ano e sexto ano. Olha só, quanto acúmulo. E aí, oitavo ano, aí vai ser gravando mais ainda. Por quê? Ele tem habilidade do quinto ainda, do sexto, do sétimo, do oitavo, que precisa aprender, e apenas algumas do ano corrente que ele já conseguiu dar conta, que ele já conseguiu desenvolver, mas que certamente precisa ser aprofundada ou consolidadas. Então, olha as lacunas que vai criando com o passar dos anos, não é? Então, no sexto ano tem essas duas lacunas, a do ano anterior mais a do ano corrente. No sétimo ano, eu continuo tendo essas lacunas e mais a do ano corrente. E no oitavo ano, olha que só vai agravando. Imagina a hora que chegar no nono ano, na terceira série do ensino médio, quantas habilidades, quantas lacunas esse nosso aluno terá. E quantas dificuldades, né? As dificuldades elas irão aumentando ao longo desses anos. Correto, pessoal? E aí, o que significa, então, a gente focar nesse trabalho pedagógico com as habilidades essenciais, né? O que significa focar? Então, esse foco, ele implica no quê? Implica na priorização da seguinte forma. Já falei um pouquinho disso para vocês. Nem todas as habilidades presentes no documento do currículo em ação e também do São Paulo Faz Escola, não está aqui, mas já acrescento. Então, nem todas as habilidades presentes no documento curricular do currículo em ação e do São Paulo Faz Escola estão na matriz de habilidades essenciais. Lembre que eu disse? Nem todas estão. Por que não estão? Porque só estão apenas as essenciais. Porém, todas as habilidades que estão nesses documentos aqui do currículo em ação e do currículo oficial, ele está
no currículo paulista, ok? E aí, ó, mais um outro item de priorização, né, da importância desse foco na priorização. Não é necessário você, professor, trabalhar com todas as atividades do material didático, currículo em ação. O foco é nas atividades dos materiais didáticos que contribuem para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Ah, então não preciso mais trabalhar nunca mais o currículo em ação na íntegra. Você precisa trabalhar desde que você precisa trabalhar o material do currículo em ação. Porém, priorizar as atividades que contemplam as habilidades essenciais. Então, eu estou aqui, ó, planejando a minha aula. Eu tenho a matriz de habilidade essencial e tenho o currículo em ação. Eu vou olhar para essa matriz de habilidade, ver o que é essencial, qual habilidade, dando continuidade, claro, fazendo aí esse link com o centro de mídias. Vou olhar para o currículo em ação e ver as atividades que eu vou trabalhar para desenvolver essa habilidade essencial. Ah, mas a minha turma tá jóia, Igor, tá bacana. Eu não preciso todas as vezes fazer esse link somente com a habilidade essencial. Posso dar continuidade, então, no meu currículo em ação? Pode dar continuidade. Mesmo porque a gente precisa trabalhar as outras habilidades também. Então, quando diz aqui, ó, que é necessário que a gente foque nas atividades do currículo em ação que contempla as habilidades essenciais, tem uma vírgula também, porque é importante que eu também trabalhe com as demais atividades do currículo em ação, sim. Por quê? Porque senão aquela defasagem, essa defasagem aqui, vai aumentando cada vez mais. Não é isso? Então eu vou trabalhar com a habilidade essencial, porém eu não posso perder de vista as habilidades do ano e série corrente do currículo em ação, porque senão as defasagens, as lacunas de aprendizagem irão aumentar ainda mais. Então, você professor, você professora tem condições de saber realmente aquilo que é mais essencial e mais urgente para a sua turma no momento, né? E vocês conseguem fazer isso, essa articulação muito bem. Aí nós temos aqui os documento curricular, currículo em ação, currículo paulista, as habilidades essenciais. E ainda, né, nessa toada de foco no trabalho pedagógico com as habilidades essenciais, nós temos aqui duas recomendações. Quais são elas? Ó, recomendações do estudo, o problema do iceberg. E as ações que a SEDUC vai nos propor, já está nos propondo para sanar esse problema do iceberg. Então, nós temos, olha lá, recomendação do estudo do iceberg. Incentivar práticas pedagógicas que melhor apoiem os estudantes para avançar de acordo com as habilidades de cada um. Bom, se você acha que está dando bastante resultado toda vez que vocês estão dando uma aula lá no Meet, ou para quem já está voltando aí com revezamento, né, hora presencial, hora remoto, ou mesmo vocês que encaminham o roteiro de atividade para os alunos, se está dando resultado a prática de vocês ao início de cada atividade, realizar um levantamento de conhecimentos prévios, daquilo que o aluno já sabe, frente ao objeto de conhecimento que vocês vão trabalhar, ótimo, ok, continue com essa prática, né? A gente tem mais que continuar e até mesmo socializar e divulgar para os pares de que essa prática é uma prática bacana e que dá certo na sua turma. Ah, mas essa prática não dá certo. Eu inicio primeiro colocando alguns pontos importantes que eu discuti na aula anterior e a partir daí meus alunos vão falando, vai socializando, aí sim eu consigo dar continuidade no objeto de conhecimento, na atividade que eu preciso para aquele dia. Ok, é aquilo que vocês acham que está dando mais resultado, a prática pedagógica, a estratégia, metodologia que mais se adequa dentro do seu contexto, tá? E a outra recomendação para esse estudo aí do problema do iceberg é desenvolver suportes para aprendizagem estratégias que consideram as aprendizagens ainda não desenvolvidas em anos anteriores. Então, as habilidades de suporte, que são as habilidades de anos anteriores, que nós já vimos no TPC no ano passado, comentamos alguma coisa já esse ano. Então,
ela vai caminhar com a gente essas palavras, matriz de habilidades essenciais, essas lacunas de aprendizagem, essas habilidades de suporte, elas vão caminhar conosco ainda todo ano, né? Então, é importante vocês pensarem em desenvolver essa retomada, né? E trabalhar com essas habilidades de suporte, que são as habilidades dos anos anteriores, senão a gente não consegue dar continuidade no ano corrente. Pode até dar continuidade, mas as lacunas vão aumentando, porque o problema está submerso. Eu não consigo enxergar se eu não fizer um diagnóstico, retomar e trabalhar essas habilidades de suporte, que são as habilidades dos anos anteriores. E qual a ação da SEDUC, né? Qual a ação que ela propõe? Aqui nós temos como exemplo o material do Aprender Sempre, que eu trouxe, que são dos professores de língua portuguesa, matemática, e agora, né, acrescentando aqui ciências da natureza também, só para vocês entenderem que essas habilidades essenciais, elas estão contempladas aí nesse material Aprender Sempre. Quem sabe logo teremos o nosso, né? Não tem ainda nem data, nem ideias de quando nós teremos o nosso material, mas quando tiver vai ser muito bem-vindo, porque eu considero esse material do Aprender Sempre muito rico mesmo. Mas nós temos os nossos diagnósticos, né? Nós temos a nossa forma de avaliar e perceber o que eu preciso trabalhar com o meu aluno. Mas, além disso, além das nossos diagnósticos, nossas atividades, nossas avaliações internas, nós da área de ciências humanas, nós temos também, a partir desse primeiro bimestre, né, nós tivemos a AP, né, que foi pensada e elaborada aí na matriz de habilidade essencial. Muito interessante, né? Então, olha lá, a AP, ela foi elaborada a partir da matriz de habilidade essencial e também de alguns itens do bloco integrador, contemplando habilidades do ano e série vigente, ok? Então, ó, ano e séries vigente, ano e séries vigente e anterior foram contempladas na AP de ciências humanas. Então, lembrando, essa teve uma atividade na AP que é do ano passado. Isso, não precisa vocês estranharem. Isso é para contemplar essas atividades anteriores, tá? Para contemplar essas habilidades de suporte, para contemplar esta retomada. E também falando também, dando continuidade à recomendação em relação ao estudo, né, do problema do iceberg, é importante mensurar o avanço na aprendizagem por meio de instrumentos, nós já falamos, instrumentos de avaliação que contemplam as habilidades de diferentes anos e séries, que eu disse para vocês anteriormente, que vocês, cada um de vocês, tem a forma, de vocês avaliarem, cada um de vocês prepara as avaliações, mesmo porque este ano que nós tivemos a AP de Ciências Humanas, e frente a isso é que vocês conseguem mensurar, né? Frente a isso que vocês conseguem saber, de fato, as habilidades, né, que vocês precisam, as habilidades em defasagem que vocês ainda precisam retomar. E aí, né, essa grande ação, muito interessante, muito importante para nós da área e para os nossos alunos, nós temos também a AP de Ciências Humanas, a qual nos dá indicadores importantíssimos daquilo que os nossos alunos já sabem, né? Que ela indica o direcionamento do nosso trabalho. Então, é fundamental também que a gente olhe para esses resultados. A Secretaria vai disponibilizar, espero que breve, o relatório pedagógico com comentado, né, relatório pedagógico comentado dessa avaliação, mas é imprescindível que a gente não só aplique, mas que a gente aplique essa avaliação, né, que os alunos fizeram a avaliação lá na plataforma e que elas nos sirva como indicador. Esse é o sentido da avaliação, principalmente a diagnóstica, né, porque o aluno fazer e a gente não fazer nada com esse resultado não vai adiantar muito, né. Mas logo nós teremos o relatório, tá? As recomendações pedagógicas de ciências humanas. Estamos cobrando São Paulo, eles nos disseram que logo irá disponibilizar, e é um material importantíssimo para o nosso trabalho. E ainda, né, falando
desse foco em relação ao trabalho pedagógico, essas habilidades, nós temos aqui uma atividade bem interessante para a gente se perguntar, para a gente fazer, para a gente estudar. Então caso um professor do nono ano diagnostique que os estudantes de sua turma têm significativas defasagens de aprendizagem, o que fazer? Então, aqui você pode colocar também, caso um professor do sexto, do sétimo, né? A secretaria nos trouxe aqui o nono ano. Opção 1. Se ele tem essa grande defasagem aí em relação às habilidades do nono ano, a opção 1 é focar em sanar todas as defasagens de aprendizagem antes de avançar. Eu vou focar em todas. Lembra que a gente falou, que eu falei isso para vocês anteriormente, quando a gente falou das habilidades e do material Aprender Sempre, do material do currículo em ação, que a gente precisa priorizar as atividades que contemplam as habilidades essenciais? Então, olha a opção 1. Focar em sanar todas as defasagens anteriores. Então só vou trabalhar agora com as habilidades retomadas, que é do 8º ano. Lembra que eu disse a vocês que não pode ser assim, que a gente precisa também trabalhar do ano corrente? Por isso que é importante eu trabalhar também as demais atividades do currículo em ação, não somente as das habilidades essenciais, e que vocês é que vão dar esse tom aí na escola. Vocês que vão saber exatamente qual é o momento e a hora disso. Opção 2. Ensinar apenas as habilidades do ano e série em que os estudantes se encontram. Não quero nem saber dos anos anteriores, eu só vou trabalhar as habilidades do nono ano. Os anos anteriores, não vou me importar, porque eu tenho material para dar conta, eu preciso terminar esse currículo em ação, eu preciso terminar o São Paulo Faz Escola, e não vou conseguir terminar se eu ficar só nessa de retomar. Errado também. Não está correto, nem a primeira e nem a segunda. Há uma terceira opção, que tende a ser a mais adequada para enfrentarmos esta situação, que é focar na retomada das habilidades essenciais de anos anteriores, que são as mais importantes para o estudante desenvolver as habilidades do próprio ano e série. Então, eu preciso fazer essa retomada, eu preciso trabalhar as habilidades de suporte, porque senão nada vai adiantar. Não vai adiantar eu trabalhar somente as habilidades do ano corrente. Tem alunos que já estão nesse estágio? Tem, mas são poucos. Não é a realidade da maioria das nossas escolas, ok? E desenvolver as principais habilidades do próprio ano e série. Então, eu retomo essas habilidades, eu preciso retomar essas habilidades essenciais do anos e séries anteriores, e também eu preciso dar essa continuidade, né, às habilidades do ano e série. Então, é onde eu disse para vocês que vocês aqui vão dar esse tom aí na escola do que é do momento mais adequado para vocês fazerem essa retomada, e junto com essa retomada já conseguir trabalhar as habilidades do ano e série corrente, tá? Continuando. Mas para que é utilizada, né, essas habilidades essenciais? Para que ela é utilizada, gente? Professor, ela é utilizada, nós já discutimos também, vocês já sabem, obviamente, disso. Então, só reforçando e relembrando. Ela é utilizada para elaboração do Aprender Sempre. Ela é utilizada para montar as sequências digitais de atividades, lembre que está lá no CAED. Ela é utilizada para as avaliações formativas diagnósticas, né, que são as produzidas pela SEDUC, a avaliação diagnóstica de entrada, a avaliação de aprendizagem em processo. Ela é utilizada para o planejamento e realização das formações do Centro de Mídia, as nossas formações aqui com vocês, as formações dos professores coordenadores com vocês, professores, e o trabalho de vocês, professores, com os alunos. Então, aonde que essa habilidade essencial é utilizada? Simplesmente em tudo. Simplesmente em tudo. Ela é nosso norte, né? É nossa âncora, é o que nós vamos, é um dos documentos que nós temos que apoiar. Lembra que eu mostrei lá atrás todos os documentos que a gente utiliza, além do PNLD, viu, pessoal? Eu não coloquei nenhuma fotinha lá dos livros do PNLD, mas o PNLD é extremamente importante que vocês trabalhem, principalmente para pedir que os alunos façam pesquisa, para pedir que os alunos leiam um texto, por exemplo,
do currículo em ação e um texto do material didático e que ele do livro didático e que ele possa fazer essas analogias, essas comparações, vários pontos de vista, discutir na sala de aula. Então, isso é fundamental que vocês utilizem todos os materiais que estão aí disponíveis para vocês na escola e que são bastantes, né? Além das pesquisas na internet para quem tem acesso, obviamente. Visando garantir, então, a coerência entre as ações. Então, toda essa articulação, né, toda essa articulação e desdobramento das ações, a ideia é que elas sejam, a ideia não, elas são sempre muito coerentes, muito articuladas para que de fato possa chegar essas mudanças, essas aprendizagens dos nossos alunos, para que a gente possa garantir minimamente, pelo menos minimamente, né, o avanço da aprendizagem dos alunos, para que ele consiga ter pelo menos esse mínimo para dar continuidade aos seus estudos e futuramente enfrentar aí um mercado de trabalho, enfrentar um vestibular, enfrentar um Enem e colocar em prática e realizar o grande projeto de vida dele, né? Que é o grande sonho dos nossos alunos. Tem aí na escola o componente projeto de vida, que tenho certeza que está ajudando muito os nossos alunos a não desistir, a continuar, porque é possível, é difícil, é muito difícil, né? Principalmente nesse momento com tantas famílias, né? Com tantas pessoas que perderam seus entes queridos, tantas pessoas passando por necessidades básicas, que a gente sabe disso, mas a gente não pode deixar os nossos alunos perder as esperanças, a gente precisa incentivá-los, a gente precisa sempre dizer palavras que impulsionem, que encorajem os nossos alunos a continuar percorrendo esse caminho, porque não é nenhum chavão, mas a educação transforma, a gente sabe disso, né? E aí, através de quais materiais podemos desenvolver as habilidades essenciais? Novamente, eu trouxe as fotinhas dele anteriormente para vocês, e aqui nós temos eles escrito, né? Materiais de apoio ao currículo em ação, que é o currículo paulista, que é um material de apoio ao currículo paulista, né? Tem tanto do professor quanto do aluno. Os materiais de apoio de São Paulo Faz Escola, que é aquele currículo branco e preto oficial, segunda e terceira série do ensino médio, que eu já deixei a colinha anteriormente para vocês não se esquecerem disso. As aulas do Centro de Mídias, sempre articuladas com as nossas aulas de sala de aula, e os livros didáticos do PNLD. Não coloquei a fotinha lá no início, mas está a referência dele aqui para vocês, ok? E agora nós teremos, então, um compartilhando práticas, nosso momento compartilhando práticas, desde 2020 que nós trabalhamos com esse compartilhamento, é uma atividade bastante interessante que vocês gostam bastante, porque é sempre muito inspirador, né? Então, a gente vai continuar, né? Estamos continuando, já estamos dando aqui o pontapé inicial para 2021 desses compartilhamentos. E hoje quem vai compartilhar conosco é a professora Clarissa, né, Matos de Souza, que eu li lá nos objetivos da nossa atividade, professora de Geografia, trabalha na Escola João Manuel do Amaral. E o que ela vai falar um pouquinho com a gente hoje? Ela vai falar sobre a articulação entre as aulas do Centro de Mídia com o planejamento das atividades semanal dos estudantes durante o ensino remoto e o ensino presencial. Como ela faz isso? A prática, como ela consegue fazer toda essa articulação, porque a gente sabe que não é tão simples assim, né? Não é só falar e pega o livro, pega o PNLD, pega o currículo em ação, ou São Paulo Faz Escola, articula com as aulas do Centro de Mídias, eu monto meu plano de aula, monto meu roteiro de atividades, mando para o aluno, depois dou a devolutiva e está tudo certo. A gente sabe que não é tão simples assim para fazer toda essa articulação. Então, a professora Clarissa veio falar brevemente aí para a gente como que ela faz. E já convido vocês a participarem, se manifestarem, mandarem mensagem, fala com o PC para entrar em contato conosco, que as portas estão abertas para vocês participarem. E eu já agradeço imensamente, nós da área de Humanas, Educação Especial e Tecnologia, agradecendo já a participação da professora, já vou fazendo encerramento, vou deixar o vídeo da professora com essa dica, com essa socialização, com esse compartilhamento inspirador, por último, tá? Então, já vou por aqui me despedindo de vocês também. Então, agradeço
a toda a equipe gestora da escola João Manuel do Amaral, a diretora Regina, a vice-diretora Rosemary, o vice-diretor João Paulo, a PCG Márcia e principalmente a professora Clarissa, que tão prontamente aceitou o nosso convite. Dizer a vocês que a avaliação está, como sempre, aqui no PPT e também no link disponível lá na pauta, que já deve estar aí na mão de vocês. A referência de hoje nós temos então esse material que fala do problema do iceberg, né? Ele fez parte de uma formação e de um documento que está dentro do grande tema gerador que é habilidades essenciais e cronograma integrado do programa de recuperação e aprofundamento, o problema do iceberg. Então, tá dentro desse, o problema do iceberg está dentro deste material aqui, e o material está disponível também lá no repositório do Centro de Mídias, caso vocês queiram ver na íntegra. E aqui nós agradeço, né, a participação de todos e de cada um de vocês, mais uma vez, muito obrigada pela participação e por vocês terem discutido na escola em relação aos 2 questionamentos que nós colocamos, diário de bordo, mais atividade de comparar o iceberg, essa frase aqui do Exupéry e mais as habilidades essenciais, né, fazer essa relação, essa analogia. Então, tenho certeza que a discussão foi muito produtiva entre vocês. E aí eu finalizo com a frase: só se vê com o coração, só se vê com o coração. O essencial é invisível aos olhos. É uma frase que nós já trouxemos ela em outro contexto, já abordamos ela em outro contexto, porém hoje é nesse contexto mesmo de aprendizagem, da gente focar aquilo que é essencial para os nossos estudantes, nós gostaríamos realmente de trabalhar não só retomar as habilidades anteriores, mas tudo o que estava previsto, né, para esse ano, tudo que está previsto no nosso material, mas é como eu disse para vocês, a gente precisa priorizar naquilo que de fato precisa ser trabalhado, priorizar naquilo que está submerso, e vocês vão dar esse tom de acordo com a turma, de acordo com os alunos, de acordo com a sala e a realidade de cada um de vocês da escola, de cada estudante. Então, vocês vão dar esse tom, mas não perder de vista aquilo que está submerso. Não perder de vista aquilo que de fato é essencial para que ele tenha pelo menos o mínimo para dar continuidade e não desistir do sonho, não desistir de estudar, não desistir de avançar, porque a gente sabe que a educação transforma. A educação é transformadora. Todos nós, professores aqui, sabemos disso. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Se cuidem. E até logo, pessoal. Espero que vocês curtam também o compartilhamento da professora e que vocês venham participar conosco, tá? Das ATPCs. Podem mandar mensagem para nós. Estamos de portas abertas, esperando o compartilhamento de vocês. Muito obrigada e até mais. Até logo, pessoal. Grande abraço. Oi, meu nome é Clarissa, eu sou professora de Geografia na Escola João Manuel do Amaral, aqui no município de Araraquara, e eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha prática ao utilizar o Centro de Mídias para montar as minhas aulas e os roteiros de atividades que eu encaminho aos alunos. Nesse momento de pandemia, o Centro de Mídias tem sido o nosso maior parceiro para garantir que os alunos continuem o seu processo de aprendizagem. E na escola que eu trabalho, além das aulas do Centro de Mídias, nós também oferecemos aulas online com os professores da turma através do Google Meet. Essa organização ela é feita pela gestão da escola, que monta um cronograma onde os alunos têm os horários das aulas do Meet e os horários das aulas do Centro de Mídias para que não haja choque de horários. E nós utilizamos as habilidades essenciais, que são também utilizadas pelo Centro de Mídias, para elaborar essas aulas. Então, eu utilizo o repositório no site do Centro de Mídias, acesso o repositório, lá a gente tem disponível todas as aulas que já foram, além do vídeo da aula a gente tem também os slides que foram utilizados na aula para que a gente possa fazer o download, e tem também agora as aulas que ainda não foram, os slides já ficam disponíveis. Então eu acesso o repositório do Centro de Mídias, faço o download desse material, salvo numa pasta no meu computador, e depois eu utilizo para poder elaborar os slides da minha aula.
Então eu abro ele ao mesmo tempo que eu abro um outro em branco e eu vou criando o slide que eu vou usar na minha aula a partir tendo ele como referência, mas também incluindo outros conteúdos que eu pesquiso, que estão relacionados, claro, com a habilidade, né? Mas que eu pesquiso em sites da internet, no livro didático adotado pela escola, no currículo em ação, né? Como forma de tentar adaptar aquele conteúdo para a realidade dos alunos. Então, se de repente eu acho que alguma coisa que foi abordada não foi o suficiente, que os meus alunos podem ter ficado com dúvida, né? Conhecendo um pouco que eu conheço deles, eu consigo reforçar isso através dos meus slides que vão ser utilizados na minha aula online no Google Meet. Né? As aulas do Centro de Mídias são bastante incentivadas, assim como as aulas do Meet, através desse cronograma que a gente publica no blog da escola e também é encaminhado aos alunos através do grupo de WhatsApp. Né? Então, os alunos são incentivados, além disso, os professores publicam também lembretes, né, avisos para eles lembrarem de assistir às aulas do Centro de Mídias. O professor convida, diz que vai estar lá no chat junto com eles no momento da aula para poder interagir, né? E isso tem feito com que a participação dos alunos tenha sido bem satisfatória, né? Isso, então, significa que o Centro de Mídias tem sido muito importante, o blog da nossa escola está muito importante nesse momento para manter as informações ali organizadas, né? Assim, quando a gente elabora as atividades, os links dessas atividades vão todos organizados no blog da escola, né? Além disso, os grupos de WhatsApp, que é o que a gente usa para mandar os links das aulas, ou os avisos, né, chamados para eles assistirem às aulas do Centro de Mídias, né. Muitos deles são postados no blog e também postados no grupo de WhatsApp para ficar mais fácil para os alunos, assim não tem como eles não verem, né. E o YouTube, que também disponibiliza as aulas que já foram gravadas, né. Todas essas plataformas, né, esses recursos têm sido essenciais nesse momento. Já faz quase um ano, né, que a gente está nessa situação de pandemia, de isolamento e tendo que trabalhar de forma remota. E nós tivemos que encontrar uma forma de desenvolver esse trabalho para garantir que os alunos tenham sim o seu processo de aprendizagem ocorrendo, ainda que não seja de forma presencial, né? Então a gente busca esclarecer dúvidas, incentivar, né, ao máximo que a gente pode, sempre tendo em mente o Centro de Mídias como principal, porque o aluno que não tem acesso a um computador, à internet, a um celular o dia todo, que ele de repente não possa acompanhar as aulas do Meet com o professor, que ele tenha condição de assistir às aulas do Centro de Mídias em outro momento, ou de acompanhar pela televisão as aulas do Centro de Mídias e realizar as atividades que a gente encaminha para eles, tá? A partir dessas aulas. Então é isso. Eu acredito que muitos também já devem trabalhar mais ou menos dessa forma. É mais um lembrete de quanto importante tem sido o repositório do Centro de Mídias para a gente nesse momento e que, como são aulas não presenciais, o Centro de Mídias é que tem que ser o foco principal nesse momento. Ainda que a gente ofereça as aulas para esclarecer essas dúvidas, para complementar através do Google Meet, né? O Centro de Mídias tem sido essencial, tá? Espero ter ajudado de alguma forma, contribuído, e bom ATPC para todo mundo.